Fui de férias com a minha família para participar de uma reunião de família em outro estado. Agora, minha família é asiática e, quando nos reunimos, formamos um grupo de cerca de 20 pessoas asiáticas barulhentas, que literalmente nunca se afastam durante nossas reuniões. Sempre viajamos em grupos e estamos sempre seguros em nossas caravanas barulhentas de vietnamitas atentos. Então, de todas as vezes para encontrar um estranho, este foi o último lugar onde eu esperava me sentir inseguro. Ontem à noite, fomos a um buffet chinês que estava lotado de pessoas. Em certo momento, levantei-me para usar o banheiro. Já havia usado o banheiro quando chegamos ao restaurante para lavar as mãos, então, mesmo que estivesse no canto mais distante do buffet, realmente por um corredor isolado e virando a esquina, eu sabia que a porta principal do banheiro estava aberta, então não pensei em nada disso. Caminhei até o banheiro e percebi um cara latino baixo, mas extremamente musculoso, meio que rondando nos corredores. Passei por ele, e ele começou a andar atrás de mim. Não pensei muito nisso, mas, ao me aproximar do banheiro feminino, percebi que não havia banheiro masculino naquele corredor. Então, por que esse cara estava me seguindo aparentemente? A porta do banheiro feminino ainda estava aberta, no entanto, então, evitando o contato visual, entrei aliviado, pensando que isso seria o fim. No espaço de um segundo, ao caminhar da porta aberta até a última cabine, eu soube duas coisas. O primeiro, não havia mais ninguém no banheiro, havia apenas duas cabines e a outra estava vazia. O segundo, o homem do corredor havia me seguido para o banheiro e, assim que fechei e tranquei minha cabine, ele fechou a porta do banheiro atrás dele. Agora, estou em pânico. Permaneço lá atrás da porta da minha cabine e o encaro através da fresta. Ele fica parado perto das pias, olhando silenciosamente de volta para mim. Então, ele vira a chave da porta. Neste ponto, eu me afasto da cabine, convencido de que ele vai entrar a qualquer momento por baixo dela. Mando uma mensagem para o meu primo mais velho e peço a ele para chamar o gerente e vir ao banheiro agora, porque estou preso no banheiro com algum homem. Depois, ligo para o 911, com o telefone apertado entre o ouvido e o ombro, pego a tampa da bacia do vaso sanitário para me defender caso o cara tente se arrastar sob a cabine. O telefone começa a tocar nesse ponto, e nem o homem nem eu dissemos uma palavra. Eu deveria ter feito algo, como dizer que estava chamando o 911, mas honestamente, estava petrificado demais para falar. Eu deveria ter começado a gritar, mas tinha esse medo paralisante subconsciente de que isso impulsionaria para a ação ou algo assim. Então, eu apenas fico lá segurando a tampa do vaso enquanto observo através da fresta na porta. De repente, consigo ouvir meu primo do lado de fora batendo na porta e gritando. Ele está dizendo a algum funcionário do restaurante que a porta está trancada, e posso ouvir o tilintar de chaves. Isso foi o suficiente para assustar o homem, porque de repente ele destranca a porta e sai correndo do restaurante. Meu primo e eu contamos ao dono do restaurante, mas honestamente, ele parece não se importar e age como se estivéssemos o incomodando porque nada de grave aconteceu. Ele apenas nos dispensa impacientemente, dizendo que está resolvendo. Ainda estou assustado com esse encontro. É arrepiante pensar em coisas ruins acontecendo no meio do restaurante mais lotado e barulhento possível, com sua família a poucos metros de você. Contar essa história agora parece tão improvável que alguém não teria entrado ou não teria me ouvido, mas eu estava com tanto medo que mal conseguia gritar. Graças a Deus eu levei meu telefone comigo, porque todo mundo manda a mensagem enquanto faz xixi de qualquer maneira. A moral da história é, não baixe a guarda, mesmo nos lugares mais públicos. Uma porta fechada pode transformar o lugar mais lotado e inocente em um local assustador e amedrontador. Trabalho em casa, e meu horário de sono acaba ficando bastante desregulado às vezes. Isso significa que geralmente me vejo com fome nas últimas horas da noite, geralmente depois da meia-noite. Nessas situações, quando geralmente passa da meia-noite, apenas alguns lugares estão abertos. Um deles é um restaurante 24 horas, Carl's Jr. e Green Burrito.
É o lugar de fast food aberto 24 horas mais próximo da minha casa, e eu gosto das abobrinhas fritas deles. Assim, acabo indo lá algumas vezes por semana. Todas as vezes que vou lá após a 1h da manhã, sempre vejo o mesmo cara, sozinho. Ele é alto, estimaria que tem pelo menos 1,80 metros, magro e provavelmente está na faixa dos 20 ou 30 anos. Acredito que ele seja branco, mas talvez também seja armeno ou de alguma origem do Oriente Médio mais clara. Há apenas algumas horas, por volta das 2h30 da manhã, decidi que iria ao Carl's Jr. para comer algo. Ao chegar, eles tocaram a oferta promocional gravada, e eu recusei. Então, o atendente no alto-falante me pediu para me aproximar da janela. Embora nunca tenham me pedido isso em nenhum outro lugar de fast food com alto-falante, não achei isso fora do comum. Estacionei na janela e, antes de fazer meu pedido, o mesmo cara que está sempre lá sozinho a essa hora me pediu para trocar a bateria de um dispositivo rapidamente. Não consegui ver exatamente o que era, mas imagino que tinha a ver com o sistema de pedidos. Depois de alguns minutos, ele veio até a janela e pediu meu pedido. Eu pedi um hambúrguer duplo de jalapeno e uma porção de abobrinha frita. Dei meu cartão e, depois de 1 minuto, ele o devolveu. Eu já pedi exatamente a mesma coisa do mesmo cara várias vezes, sempre na mesma hora, quando ele estava trabalhando sozinho. Todas as outras vezes que pedi, ele preparou em poucos minutos, no máximo. Nunca tive que esperar mais do que isso. A primeira coisa que percebi foi que estava demorando mais do que o normal. Eu já devia estar esperando cerca de 10 minutos, pelo menos o dobro do tempo que já esperei por essa refeição fast food que basicamente já está preparada. Então, notei algo um pouco estranho. Quando você olha para a janela onde paga, do lado direito está o balcão interno com os caixas registradoras, e do lado esquerdo está a área da cozinha com uma janela fraca que permite ver um pouco para dentro. Poucos minutos antes de receber minha comida, vi o cara fazendo algo do lado oposto da sala. Pareceu estranho, pois ele passou alguns minutos lá e parecia estar mexendo com algo pequeno. Todas as estações de preparo de comida estavam na sala à esquerda, e se ele estivesse montando o hambúrguer, eu esperaria ver mais movimento nos braços. Isso foi o primeiro que pareceu um pouco estranho para mim. Aqui é que fica realmente estranho. Eu pedi a mesma coisa do mesmo cara várias vezes, então nas últimas vezes ele jogou um molho rente na sacola sem eu pedir. Enquanto ele se aproximava da janela com a sacola, eu olhei e vi claramente ele pegar um único molho rente e jogá-lo na sacola. Só depois é que esse detalhe ficou realmente assustador. Dirigi para casa, levei a comida para o meu quarto, sentei-me à minha mesa e comecei a comer enquanto assistia a programas no meu computador. Além da comida, ele também colocou alguns guardanapos, alguns pacotes de ketchup e exatamente 3 copos de rente, daqueles de plástico rígido com uma película plástica em cima. Abri um copo de rente para mergulhar a abobrinha frita. Depois de um tempo, terminei o hambúrguer e a maioria das abobrinhas fritas. Restavam apenas algumas, mas o molho rente tinha acabado. Decidi abrir outro, e foi aí que tudo me atingiu de uma vez, como se eu estivesse assistindo a um bom programa de mistério e finalmente pegasse a dica reveladora. Este segundo copo de rente abriu muito fácil. Já comi muita comida fast food na minha vida, então abri muitos desses copos de molho. Quando a película plástica deslizou facilmente, sem resistência alguma, eu soube imediatamente que algo estava errado. O detalhe importante voltou à minha mente. Eu vi claramente o cara se aproximando da janela com a comida e pegando apenas um molho rente, jogando-o na sacola. Essa lembrança foi literalmente a primeira coisa que me veio à mente quando abri o segundo copo de rente. Rapidamente peguei o terceiro e último copo de rente, e eu já sabia o que ia acontecer. A película plástica se soltou ainda mais facilmente do que a do primeiro copo, e tudo o que eu conseguia pensar eram nos detalhes. Este pedido, o mesmo pedido que fiz 20 vezes no passado, que levava no máximo 5 minutos todas as vezes, agora levou 15 minutos inteiros neste dia.
Depois de cerca de 10 minutos, vi o cara lá no fundo da área do balcão mexendo com algo pequeno por alguns minutos. Não parece que ele está preparando comida, pois está fazendo apenas movimentos leves com os braços. Quando ele se aproxima da janela com a sacola, vejo ele pegar um copo de rente e jogá-lo na sacola. Não só tenho certeza de que vi isso, tenho certeza de que ele colocou molho na sacola em 2 ocasiões diferentes, já que também havia ketchup na sacola, e mesmo que de alguma forma ele tenha pego 3 ranches quando definitivamente parecia ser um, ele não pegou nenhum ketchup naquela hora, eu estava olhando diretamente para ele. Eu sei que tudo isso pode parecer coincidência, mas não consigo parar de pensar nisso, pois faz sentido demais. Mesmo que eu só tenha visto ele colocar um molho rente na sacola, nunca me surpreendi quando vi 3 molhos rente e alguns pacotes de ketchup na sacola. É por isso que confio na minha reação ao abrir esses outros 2 copos de rente, aqueles que abriram muito facilmente, tão facilmente que a realização de que eles já estavam abertos me atingiu como um soco. Se tudo isso for possivelmente verdade, e ele realmente abriu esses copos de rente, deve ter sido o que ele estava mexendo no balcão lá atrás. Talvez seja onde ele estava usando algum tipo de adesivo para selá-los novamente. Mas nada disso pode verdadeiramente responder no que ele colocou na minha comida. Eu não rasguei completamente as películas dos 2 copos de rente suspeitos, então eu realmente colei as tampas com fita adesiva e coloquei em um saco plástico na geladeira. Se ele realmente tentou colocar algo na minha comida, talvez eu consiga descobrir com esses copos, até mesmo sendo capaz de dizer se há um adesivo diferente do normal usado para selar esses copos de molho. Isso seria praticamente inconclusivo de que foi adulterado. Diga-me o que vocês acham. Estou meio assustado. Não me sinto estranho além de uma sensação estranha que me faz querer vomitar, mas imagino que seja apenas eu imaginando o que poderia ter sido feito à minha comida. Embora eu me sinta seguro, já que não usei esses copos de rente estranhos e só usei aquele que tinha um selo resistente, quem sabe o que ele pode ter feito com meu hambúrguer também. Isso ocorreu quando eu tinha cerca de 17 anos, para dar contexto, sou uma garota de 21 anos agora. Naquela época, eu estava trabalhando em um restaurante de frutos do mar que não estava indo muito bem. Como garota de serviço, minha função era lidar o dia todo com os restos de frutos do mar meio comidos das pessoas. Como vegetariana, nunca apreciei nada que viesse da água, nem mesmo camarões. Garanto a você que trabalhar em um restaurante pode ser uma experiência interessante. A quantidade de pessoas que você conhece por meio do trabalho é enorme, e seus colegas podem se tornar como uma família, especialmente quando todos estão passando por dificuldades juntos. Os chefes deste restaurante eram bastante peculiares. Um deles era muito tranquilo, outro estava sempre bêbado e irritado, e o último, bem, era algo completamente diferente. Para simplificar, vou chamá-lo de chefe estranho. Quando o chefe estranho começou a trabalhar, ele parecia ser uma pessoa decente. Na faixa dos 40 anos, com cabelos grisalhos, nada que chamasse a atenção apenas pela aparência física. Eu amo profundamente tudo dos anos 60 e 70, então, às vezes, conversávamos sobre música, especialmente rock and roll. Ele parecia um cara legal, alguém que afirmava ter visto muitas das bandas que eu idolatro diariamente. Parecia bom trabalhar com alguém que compartilhava interesses semelhantes. Algumas semanas se passaram, e chefe estranho não dava sinais de algo estranho. Eu me sentia totalmente confortável no meu local de trabalho, não piscaria os olhos e realmente gostava do trabalho. Eu e uma colega Buzz nos tornamos amigas próximas. Nos conectamos pelo fato de ambas termos vidas familiares complicadas, então, instantaneamente, nos tornamos companheiras de trabalho. O restaurante estava tranquilo, eu e a Buzz estávamos conversando, rindo, sorrindo e brincando na cozinha. Isso mudou em menos de 5 segundos quando o chefe estranho veio por trás de mim e disse no meu ouvido que isso não seria tão engraçado se eu tivesse clorofórmio. Virei-me para olhar para ele pensando, que cara estranho faz piadas desse tipo?
Seus olhos estavam vazios, ele estava me encarando, mas parecia que seus olhos estavam queimando uma marca no meu rosto. O olhar durou alguns segundos, mas eventualmente eu simplesmente virei e fui embora. Eu realmente não sabia como reagir. Ao longo da próxima semana, chefe estranho continuou me encarando pela janela da cozinha enquanto eu estava trabalhando. Eu tentei evitar ir à cozinha, mas isso era quase impossível quando meu trabalho era transportar pratos das mesas de volta para a cozinha. Mais 2 vezes, enquanto eu estava na cozinha, a situação se repetiu. Eu estava conversando com um colega de trabalho, e chefe estranho largava tudo o que estava fazendo para interromper a conversa com algo como: "Não seria tão divertido se eu tivesse clorofórmio comigo." Neste ponto, ele havia mencionado clorofórmio para mim 3 vezes. Eu estava assustada. Felizmente parei de trabalhar lá algumas semanas depois porque estava indo viajar pela Europa durante o verão. Quando voltei, o restaurante já estava fechado, então nunca mais vi chefe estranho depois disso. Eu gostaria de ter pelo menos contado ao meu gerente. Não sei no que estava pensando, claramente não estava. Ninguém deveria se sentir ameaçado em seu local de trabalho.